Nesse mês de novembro, nós estamos iniciando essa sequência de conversas também, de estudo, de pregações e devocionais e bate-papo nas quartas-feiras, falando sobre batalha espiritual. Ora, se nós estamos vivendo o fim dos tempos, se tudo o que nós vemos sinaliza para o fim, portanto, para o fim do reino dos homens e o estabelecimento do reino de Deus plenamente, como na visão de Daniel, então nós estamos numa batalha, nós estamos vivendo uma batalha que nós chamamos de espiritual. Eu acho que essa palavra não é uma boa palavra, mas ela é muito usada, né? Então a gente está usando ela também, batalha espiritual. Por quê? Nós tendemos sempre que falamos de espiritual, temos uma tendência de negar o natural, o humano, a matéria, e isso é um problema para a gente, sempre é um problema, mas nós vivemos uma batalha, estamos numa guerra, e temos alguns cuidados nesse mês, por isso que nós vamos falar sobre esse assunto nas pregações, vamos falar sobre esse assunto nos devocionais e nos bate-papos. E qual o nosso cuidado? É que há um ensino muito forte, muito presente no meio evangélico brasileiro, que usa o termo batalha espiritual e guerra espiritual, no sentido de colocar Deus e o diabo se degladiando, brigando pela humanidade. E também costuma se colocar a igreja como uma ferramenta que Deus usa para vencer o diabo. Então, normalmente, como é ensinado? Deus é Senhor e está no trono dele, mas ele precisa que a igreja faça alguma coisa para ele agir. Aí a igreja ora, ele age. A igreja jejua, ele age. A igreja faz um sacrifício, ele age. Se a igreja não ora, não jejua, não faz o sacrifício, ele não age. Se ele não age, quem vence? O diabo. Esse é o ensino que nós mais ouvimos, principalmente nas igrejas neopentecostais, que são aquelas mais focadas no assunto da prosperidade, e falam também bastante sobre maravilhas e curas, e tanto prosperidade quanto curas, nós encontramos nas escrituras, mas de novo, não com a abordagem que é feita por eles. Olha que interessante, por que é necessário para esses movimentos, para essas igrejas, o ensino da batalha espiritual? Porque assim, se eles ensinam que todo o povo de Deus tem que experimentar o céu aqui na terra, o céu, segundo eles, é de ruas de ouro, de cristal, já viu aquela frase assim, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono? Então eles pegam por essa linha aí e vai dizendo, se você é filho do dono do mundo, você tem que ter tudo que a terra pode dar. Bom, e aí nós acabamos descobrindo que quem normalmente tem tudo que a terra pode dar são os líderes dessas igrejas e não os membros dessas igrejas. E aí, como que eles fazem para justificar esse ensino que não é bíblico? Eles justificam com a batalha espiritual. A batalha espiritual olha, você não está conquistando porque Deus está com um braço de ferro com o diabo. Você jejua? Não, então vai ganhar como? Você ora? Não, então vai ganhar como? Você está debaixo da cobertura espiritual dos denominados apóstolos, ou tem outros nomes, mas é um pessoal muito elevado assim, né? É mais que me falta o nome para falar, mas eu vou ler um texto aqui que é a nova versão internacional, que chama de superapóstolos. Eles são os superapóstolos. Eu gostei dessa tradução. Então você tem que estar debaixo dessas coberturas, ou você está debaixo da cobertura dele, ou tem que estar orando, jejuando e fazendo alguma coisa para mover Deus. Deus precisa da igreja para se mover. Bom, isso é feito para justificar, por isso que você não tem sucesso. Eu vou te dar uma lista do que você tem que fazer, você vai fazer debaixo da minha cobertura e você vai ter sucesso. E aí quando não tem sucesso de novo, volta com a batalha espiritual, é falta de fé, é você que quer amarrar um demônio lá, é um demônio que está ali no seu trabalho, eu vou lá jogar
eu vou lá ungir o chão da sua casa, enfim, da sua empresa, enfim, essas coisas todas, né? Bom, tudo isso, gente, é um produto que vende muito no meio evangélico brasileiro e alcança muitas pessoas, só que também traz muita confusão. Por quê? Porque é um ensino extra bíblico, é um ensino que não tem base nas Escrituras, é um produto construído para vender. E o nosso objetivo então é falarmos não sobre isso. Eu estou introduzindo para falar sobre isso, e nas conversas das quartas-feiras nós vamos falar mais sobre isso, mas nosso objetivo é falar o que as Escrituras ensinam sobre batalha espiritual, porque isso é o que interessa para a gente. É uma espécie de filtro que você coloca. Olha que interessante. Eu estava conversando com um colega nosso, né, um colega comum de muitos irmãos nossos aqui, que ele tem um problema na mão. Ele tem uma mão, ele teve paralisia infantil, mas tem um nome, como é que chama? Esqueci o nome. Tem uma vacina que a criança tem que tomar para não ter poliomielite, né? Então tem uma vacina que eu conversando com ele, muitos anos atrás, eu falei assim, o que aconteceu com o seu braço, né? Ele falou assim, meu pai não me vacinou. Nossa, aquilo me deixou perturbado. Por quê? Porque meu pai me vacinou. Olha, nós estamos falando de uma coisa terrível, né? Então, que bom que o meu pai me vacinou. Que triste que o pai dele não vacinou ele. Para os negacionistas, esse negócio de vacina, para poliomielite e outras coisas, é uma bobagem. Para ele, não foi bobagem, foi muito real. Para mim também foi muito real, porque eu não tive o problema dele. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Para nós, as Escrituras é vacina, é remédio, que nós tomamos e nos guarda dos vírus da malignidade, que pode nos trazer danos e alguns irreparáveis. Não vai impedir que eu continue sendo filho de Deus, mas eu posso ser um filho bastante deformado, com bastante limitação. Por quê? Porque eu não recebi as Escrituras adequadamente. Eu já tive muitas experiências de ir em muitos lugares, orar por pessoas que quem me chamou tinha certeza que a pessoa estava possessa, endemoniada, ou porque o negócio dela estava indo mal, porque tinha algum olho gordo, macumba, deixa eu falar esse termo, mas coisa, né, esses despachos que são feitos para destruir a vida de alguém, alguma força do mal, enfim. E aí quando você vai a um lugar desse e abre as Escrituras e começa a trazer a luz da palavra, as coisas vão mudando e a pessoa vai experimentando uma transformação que não é rápida, é um processo, e vai identificando que não tem a ver com demônio, com diabo, com olho gordo, com feitiçaria ou outras obras do mal. Não que nós negamos essa realidade. Por quê? Porque ela é real. Nós já tivemos oportunidade de ir em vários lugares, e só de abrir as Escrituras e ler, não orar, não pregar, nem nada, só abrir e ler, alguém que estava possesso, o Espírito manifestar nessa pessoa, e ela tentar me agredir, ou cair, ou começar a se debater, sem falar nada, absolutamente nada. Por quê? Porque os demônios, irmãos, eles não resistem à luz do Evangelho. É simples assim. Se você anda com a sua lâmpada conectada, né, não deu pane, está ligada, se você chegou, a luz chega junto. A luz não é tua, mas está em você. E quando você chega, onde houver trevas, essa treva se manifesta. Então, é normal, alguém, por exemplo, que tem possessões demoníacas, quando um discípulo ou uma discípula de Jesus vai orar por ele, ou chega perto, ou vai ler a Bíblia, ou só de conversar, os espíritos já manifestam. Por quê? Porque há uma guerra espiritual. Mas o ensino antibíblico, o ensino não cristão, o ensino religioso, o ensino que vende, o ensino que é um produto construído pela religião para vender, normalmente produz ou ajuda a piorar bastante quem já tem algum problema psíquico, mental. Tem muita gente perturbada.
E aí vai buscar ajuda numa igreja e recebe um pacotinho desse. Você imagina o dano que isso pode causar numa pessoa. Como que pode ampliar o dano na vida de uma pessoa dessa? E aí nós estamos abrindo as escrituras para falar sobre batalha espiritual. Amém, irmãos? Então eu quero falar sobre esse assunto, começar a falar sobre esse assunto hoje. Então nosso tema hoje é batalha espiritual, uma perspectiva do reino de Deus em missão. Batalha espiritual, uma perspectiva do reino de Deus em missão ou na missão. Por quê? Porque a batalha espiritual acontece enquanto estamos fazendo a missão. Amém, irmãos? Como nós percebemos as dimensões natural e sobrenatural ou espiritual? Como que nós percebemos as dimensões espiritual e material? Como que essa percepção nossa afeta a nossa vida? Como que eu percebo e como isso afeta a minha vida? Como isso afeta a minha vida como cidadão? Quando nós falamos da nossa vida, nós estamos falando de tudo que permeia a nossa existência. É quem eu sou, é como eu sou, é com quem eu sou, é onde eu sou. Como que a minha percepção do mundo espiritual, essa relação, me afeta primeiro, como eu percebo, e segundo, como afeta a minha vida. Aquele que é discípulo de Jesus, isso afeta ele diretamente. Por quê? Afeta o jeito dele fazer missão. Aquele que não é discípulo de Jesus, às vezes nem percebe isso. Só percebe quando sofre alguma agressão muito grande, né? Como pessoas que ficam possessas, por exemplo. E essa coisa nossa de às vezes querer explicar possessão é um problema. Porque a gente de novo quer enquadrar os espíritos. E é melhor a gente ficar com o que as escrituras nos ensina sobre isso. Amém, irmãos? É comum que nossa percepção da dimensão espiritual e material seja prejudicada no dia a dia, pois aquilo que vemos nos convence mais do que aquilo que não vemos. Aquilo que nós vemos o dia a dia, eu estou vendo, estou tocando, estou percebendo, estou sentindo. Quando eu digo vemos, estou falando dessa nossa percepção existencial. Eu estou usando os meus sentidos para perceber. Isso para mim é mais fácil lidar com isso. E a minha percepção é afetada por essa naturalmente eu tenho esse comportamento de o que eu estou vendo, percebendo, tocando, sentindo, cheirando, ouvindo, é o que é real para mim. E o que está fora disso, eu distancio, eu não dou muita atenção, eu posso até ignorar. E é muito comum isso em nós, e isso é uma expressão do nosso materialismo. Eu vou usar esse termo aqui para você perceber quanto do pensamento humano está em nós, e é natural que esteja, é impossível que não esteja, mas a questão é quanto eu percebo isso e quanto isso me influencia e eu deixo me influenciar. Nós falamos, por exemplo, de materialismo. O que é o materialismo? É o conceito de que a matéria, o que existe, está na matéria. E o que é matéria pode ser observável, observado, analisado, estudado. Pronto. O que não está na matéria não existe. Logo, o que eu estou vendo, o que eu estou tocando, o que eu estou sentindo é vento, é ar. Eu coloco lá no microscópio, eu estou percebendo, é matéria. É matéria, então para mim está fácil de entender. Isso é materialismo. E esse é um pensamento racional, é importante, nós concordamos com isso e nós vivemos isso, mas isso pode nos influenciar tanto que também nos conduz a começar a negar que há uma dimensão espiritual. Quando eu falo espiritual, não estou falando de memória, nem de afeto, nem de sentimento, falando de alguma coisa para além disso, porque memória, afeto, sentimento, você pode estudar. Você não põe no microscópio, mas você analisa, você compara, você chega a resultados. Então está dentro do conceito científico e materialista, está tudo certo, e é assim que tem que ser, e nós somos gratos a Deus porque é assim. A questão é quanto disso me afeta a tal ponto de eu começar a ver a vida só nessa perspectiva, e negar o que é espiritual.
E é comum que eu faça isso, porque a sociedade cada vez mais faz isso. Então, quanto desse materialismo tem me afetado? Também é comum criarmos uma imagem feia ou repugnante do mal, e uma imagem bela e agradável do bem. Então nós pensamos no mal como uma coisa repugnante. Seja lá o que for repugnante para você, é o mal. E uma coisa agradável, bela, bonita, aprazível, do bem. Então nós pensamos no mal como um bicho feio, chifre, tridente, já falei isso, né? Parecido com Batman, tal. Esse é do mal. E o do bem? O do bem, um anjo loirinho, de olho azul, com as asas plumadas, cheiroso. Esse é do bem. É bonito, é do bem, é feio, é do mal. Isso é natural em nós. Só que isso nos atrapalha de novo a distinguir o que é bem e o que é mal. E como eu estou falando de mal, estou falando de mal maligno. O que é maligno? O Senhor Jesus diz assim, que o diabo veio até ele, não encontrou nada nele, não encontrou nada mal, nenhum mal nele, nem nada maligno nele, nada dele tinha em mim. Nada dele o quê? Nada dele o maligno. O que o maligno produz? O mal. E ele, encontrando Jesus, não encontrou nada de malignidade em Jesus. Mas se ele vier a mim, ele vai encontrar malignidade em mim. Ele só não tem poder em mim, porque agora Cristo está em mim. Senão, ele encontraria. E é uma bobagem quando alguém diz assim, não tem nada de mal em mim. Se desconfie de você mesmo, se você está se achando tão bom assim. Porque Cristo em nós é que faz a diferença. Nós sem Cristo somos a mesma coisa que todo mundo. Você só é filho por causa do Cristo em você. Sem Cristo em você, a foto é feia demais. Amém, irmãos? Então é esse maligno. Eu quero ler com vocês o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre isso, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 3, Paulo está falando, irmãos, Paulo era um cara simples, sabe? Ele era um cara simples, ele não andava em camelo de última geração, ele era um cara simples, né? Ele não morava em duplex, ele era um cara simples. Ele não trabalhava na NASA, ele fazia tendas, mas ele era apóstolo de Jesus. Como os demais apóstolos de Jesus, eles aprenderam com o mestre que eles eram simples. Mas surgiram uns caras que já viram logo no começo que esse negócio de religião dá dinheiro. E começaram a explorar isso. E parece que esse movimento da prosperidade já está desde aqui do século I, irmãos. O pensamento, essa coisa humana, está desde sempre no ser humano, né? Então eles começam a querer esnobar Paulo, colocar em dúvida o apostolado de Paulo. Tipo assim, Paulo não é eloquente, Paulo não prega bem, Paulo não tem esse pacto que nós temos, e colocar em dúvida o apostolado de Paulo. Paulo então começa a falar sobre como eles estão cheios de malignidade. O que é estar cheio de malignidade? É estar cheio do maligno. Quem é o maligno? Isso, cramunhão, Satanás, capeta, diabo, capiroto, calça curta. Já viu essa? É um monte de nome. Mas você vai falar para alguém que a pessoa tem isso, ele fala, Deus me livre, eu estou aqui em nome de Jesus. Pode estar em nome dele, mas se ele não está com a pessoa, e daí? Certo, irmãos? Aí o Paulo então começa a escrever. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que, de novo, quando a gente olha para alguém, quando a gente olha para o mundo e quer identificar o mal no feio e o bem no bonito, certamente nós vamos quebrar a cara. Por isso nós precisamos da luz das Escrituras para nos mostrar o que é maligno e o que é benigno, o que é de Deus e o que é do diabo. Então no versículo 3, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo diz assim, o que receio
eu quero evitar é que assim como a serpente enganou, quem era a serpente, irmãos? A figura da serpente? Satanás, o enganador. Por que enganador? Porque ele engana mesmo. Deus me livre, se eu imaginar uma serpente de perna, me arrepia só de pensar. Mas parece que naqueles dias, a serpente de perna estava desfilando na passarela. Então a serpente de perna chegou, a mulher, nossa, arrasou. Por quê? Porque é alguma coisa que não é estranha para ela, é bonito. Imagina, se eu ouvir uma orquídea falar, eu vou ficar impressionado, mas vou achar o máximo. Uma coisa que te chama a atenção. A serpente chamou a atenção, era alguma coisa bacana. Pensa uma coisa bacana que você acha o máximo. Eu adoro. Aí essa coisa que te adora parece que te traz uma mensagem. Paulo está dizendo, o que receio e quero evitar. Como se evita? Vacinando, né? É que assim como a serpente, eu estou falando da vacina aqui, irmão, só para reforçar a necessidade disso, né? Vamos cuidar com isso, né? Vamos tomar cuidado com isso. Tem que orar. A gente ora para fazer o que a gente não pode, e o que a gente não pode, não precisa orar, é fazer. Uma das coisas é vacinar nossos filhos, nossas crianças. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. É sincero, é puro, mas não está com a mente coberta. Como se cobre a mente? Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, usando o capacete da salvação, para cobrir a minha mente. Capacete da salvação. Para que isso? Para proteger a minha mente, minha consciência, meu entendimento. Por quê? Porque eu estou recebendo ataques o tempo todo, eu preciso estar com a minha mente protegida. Você já viu alguém sinceramente errado? Sinceramente perdido? Paulo está dizendo, olha, vocês são sinceros na sua devoção a Cristo, eu quero proteger vocês. E aí eu já vou aqui no versículo 4, pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem, ouça aqui irmãos, o que está escrito aqui? Espírito diferente, versículo 4, ou se vocês acolhem um espírito diferente, ué, como isso, acolher um espírito diferente? Eu já tenho o Espírito de Deus, estou trancado aqui. Não é? Nós não estamos falando de possessão demoníaca. Se o Espírito de Deus está em mim, como é que um espírito maligno vai entrar em mim? Mas ele está falando de acolher um espírito, um pensamento, um ensino, uma impressão, uma percepção. É alguma coisa que está atingindo a igreja. Ele está falando, olha, eu quero que vocês sejam protegidos com isso. E vocês então acolham um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram. Vocês o toleram com facilidade. Por que o toleram com facilidade? Ele está falando dos superapóstolos, versículo 5. Eu gostei demais dessa tradução aqui, vou começar a usar ela agora. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses. Quando eu li essa frase, eu falei, pronto. É o século 21. Século 1, século 21. Você dá você deu um clique lá para correr no tempo, achou que ia mudar alguma coisa, não mudou nada, só mudou as caras, certo? Eu posso não ser orador eloquente, contudo tenho o conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Mas eu quero ir agora lá para o versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se liga, irmãos. Nem sempre onde tem o anjo, sabe lá que anjo é esse? É benigno, é de luz. Então, nós temos esse hábito de rotular o que é feio, o que é desprezível, é maligno, e o que não é benigno. Não, nós não andamos segundo as nossas vistas, nós andamos segundo a fé.
nós nos sujeitamos à palavra. Nós temos um filtro, nós temos uma lente. O filtro é a palavra, a lente é a palavra, o capacete é a palavra, o escudo é a palavra, a espada é a palavra, os sapatos nos pés é a palavra, tudo é a palavra. Amém, irmãos? E a palavra é Cristo Jesus. Eu e você devemos estar atentos a isso. As dimensões espiritual e material, elas se atravessam, elas se entrelaçam, e são duas partes de uma mesma unidade. Vamos ler lá em Hebreus. A gente tem falado isso insistentemente. Eu e você somos uma unidade, nós somos corpo, nós somos uma massa material e uma massa imaterial, mas somos uma unidade. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, o que não é visível produziu o que a gente vê. O que eu vejo? Foi produzido por algo espiritual. Primeiro vem o espiritual, depois o material. Primeiro eu vejo você, mas eu não vejo você. Eu vejo um holograma de quem você é, alguma coisa parecida com quem você é. Antes disso, você é espírito. Lá em Gênesis diz assim: no princípio criou Deus. Quem é Deus? Deus é espírito. Não é uma definição de Deus, mas é uma linguagem para a gente entender Deus. Quem é Deus? Deus é espírito. Quem estava no princípio criando tudo? O espírito. E disse Deus: haja luz, e tá. Começou a construir todas as coisas. O que é material veio do que era espiritual. Eu e você precisamos ter clareza disso, porque senão nós estamos na vida, tocando a vida, e tem gente às vezes preocupado com Papai Noel, se faz festa de aniversário do Noel, não faz. Não, Noel é do diabo, enfim, sabe essas coisas? O Noel é do diabo, mas o coelho, enfim, é uma salada, irmãos. Eu lembro que eu participei de um seminário e aprendi bastante besteira lá, mas a gente precisa às vezes participar dessas coisas, né? E aí do seminário o cara explicava do Hello Kitty. Eu nem sabia o que era isso, uma boneca. A história é triste, eu não vou contar, senão se eu chorar. Mas é uma boneca do mal, e se você tiver essa boneca do mal, é uma porta de entrada para o Satanás dentro da sua casa. Eu falei, caramba, meu, não tem Hello Kitty em casa. Mas aí tem cristal? Se tiver um cristal na sua casa, porque eu não tenho cristal na minha casa. Mas tem carranca? O carranca, eu gosto de carranca, eu adoro. Tem uns negocinhos em casa lá. Eu falo, lá tem uma portinha lá e deve estar se esgueirando para entrar por ali. Por quê? Porque aí começou o ensino de McDonald's era do diabo, a Xuxa era tinha um pacto com o capeta, o Jung Yang era do Satanás, Natura era do Satanás. Eu falei, tá certo, o mundo é do maligno, é tudo dele. Mas não podia, então não pode usar isso, que se você usar isso, é uma porta de entrada para os espíritos. Então não podia. Aí peguei uma lista enorme de coisas, falei, meu Deus, se eu passar isso aqui no mercado, vou comprar farinha de mandioca e água e viver disso. Se a farinha não for benzida, porque dependendo do lugar, você também senta uma benza, uma água lá, né? Então, aí eu fui para aprender isso justamente para entender, isso faz muitos anos, né? O que era batalha espiritual. Então, era tanta porta de entrada. Então, enquanto um nega o mundo espiritual, o outro supervaloriza ele a ponto de deixar alguém desequilibrado, de causar guerra dentro de uma família. Por quê? Porque o marido usa, a filha quer o Hello Kitty, o marido usa produto da Natura, e tem uns irmãos aqui que trabalhavam na Natura. E vocês sabiam que a Natura também era do diabo? Pelo menos naquela época disseram que era. Eu não sei se o nome o nome do dono é diabo? É outro nome, né? Mas disseram que era do diabo. Vocês entendem o que é isso, irmão? A gente ri aqui porque parece uma loucura, mas tem um raciocínio atrás disso. Só que é um raciocínio que não está nas Escrituras. Então, nós nem estamos
nós não nos expomos a esse pensamento controlador, que quer manipular a vida de um e de outro, dizendo que quem tem autoridade sabe quem é o Espírito, onde ele está e só ele pode expulsar. Nós negamos isso, porque essa Escritura não nos ensina isso. Nós temos o Espírito de Deus. O Pedro fala assim, vocês têm o Espírito de Deus, não é necessário ensinar nada para vocês, vocês têm o Espírito de Deus. Nós temos a mente de Cristo, irmãos, não temos o cérebro dele, mas temos a mente dele, amém? Então o Cristo está em nós, e nós então identificamos o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós não negamos o mundo espiritual, mas nós vamos na pegada de Paulo. O que Paulo fala? Deu um problema desse lá na igreja de Corinto. Paulo, lá, imagine, irmão, um mercado onde todo mundo adora todos os deuses do panteão grego. E aí todas as carnes são sacrificadas para os deuses do panteão. E os irmãos chegam lá no açougue e falam, e agora, o que eu compro? Picanha é do Apolo, o costela é da Afrodite, e aí cada carne é consagrada para um... Paulo, o que a gente faz? O Paulo fala, ora e senta o pau. Dá graça e pode comer. Isso é evangelho, irmãos. Você recebe com ação de graça, porque quem deu? Foi o meu Pai, foi Deus. Passou pela mão de quem? De um idólatra. A Bíblia diz que o ídolo é nada e o idólatra nada é. Pronto, fechou a conta. Eu não tenho que me preocupar com ele. Eu vou receber com ação de graça e comer. E a roupa? A roupa vem de não sei de onde, consagrada. Se o dono consagra para o Satanás, para o capeta, se ele é ateu, eu recebi com ação de graça, é bênção de Deus na minha vida, eu dou testemunho ainda. Ganhei um tênis novo, ganhei uma camisa nova, ganhei a glória de Deus. Não é assim? Simples assim, irmãos. O Evangelho é simples. É que o Evangelho, ele elimina os mediadores. Ele elimina todo mundo que quer ficar no meio, entre você e Deus. Ele elimina todo mundo. E quem está em liderança não gosta disso, gosta de um pouquinho de controle. Eu quero controlar. O Evangelho vem, tira tudo isso e deixa você livre. É você e Deus. Porque no final das contas, no dia do encontro, o pastor Moisés não vai estar lá e o Deus vai falar assim, e aí Moisés... O que a Sueli fez? Você não ajudou ela? Não vai ter isso, o assunto vai ser ela e o Deus. Sueli, Sueli, e ela, é que o meu pastor, Sueli, o assunto é aqui, Minha mãe, Sueli, é que meu pai, Sueli, a conversa é aqui, Não tem mediador, só um, ou é Cristo ou é nada. Se você está em Cristo, nem essa conversa vai ter. Porque quem está em Cristo já não passa por juízo, por condenação, mas vive em novidade de vida. Amém, irmãos? Simples assim, não é simples ou não? Negar o Espírito é reduzir a dimensão espiritual à psique. Isso é o existencialismo em nós. A psique é uma palavra grega que traz o sentido de mente... mente, sentimentos, afetos, que tem uma matéria que estuda isso, psicologia. Por que estuda? Porque é possível estudar, é alguma coisa que é observável, se faz comparação, se faz análise, e é possível chegar a conclusões. Então isso não é espiritual, isso é material, está dentro do soma, que é corpo, é química, é coisa que está acontecendo dentro de nós. É usado o termo psique para falar como se fosse espiritual. Mas não é simples a gente entender que é uma coisa que está dentro da matéria ou não? É no corpo, é química, está acontecendo dentro de mim. É afeto, é sentimento, como eu sou afetado, o que eu sinto. Só que a Bíblia também nos fala de psique e traz o sentido de alguma coisa para além disso. Para além de memória, de afeto, de sentimento, de emoções. Que a Bíblia chama de espírito. Tem uma palavra grega, tem uma palavra hebraica que é ruach, que traz o mesmo sentido. Deus soprou esse ruach, trouxe vida ao homem. Ele tem corpo, que é soma, e recebeu o espírito. O que é espírito? Ele não sentia antes? Não, quando ele recebe o espírito, ele tem vida. Então,
O existencialismo, às vezes ele está impregnado em nós também não percebemos. Como? O existencialismo é um conceito que avança o materialismo que eu falei anteriormente. O existencialismo é a vida, a existência, é isso aqui. Não tem mais nada fora disso. Não é só matéria. É o que eu sinto, o que eu percebo. São meus amores, meus encantos, minha poesia, minha arte. É o desfrutar da vida, é isso aqui, isso é a existência. Eu estou vivendo na vida, tudo o que tem é o que existe, e não existe mais nada fora disso. Isso é o existencialismo. Isso é fato, é real isso, é real. É científico, a razão nossa capta isso, claro que sim, mas quanto disso nos afeta a ponto de nós negarmos que temos espírito? Que há uma vida espiritual. Parece que o que eu estou dizendo aqui é óbvio demais, né? Pastor, mas ninguém tem dúvida aqui de que há vida espiritual. Eu imagino que sim. Por que a gente negligencia tanto ela? Será que a gente não está muito influenciado por materialismo, secularismo, esse existencialismo? Existencialismo é o caminho que leva as pessoas normalmente ou ao ateísmo ou gnosticismo. Gnosticismo é conhecimento. Onde está o conhecimento, aí tem alguma coisa de Deus. Fora disso, ou o ateísmo. Então, você vê alguém às vezes que vai se envolvendo com esse conceito materialista, existencialista, daqui a pouco ele está longe da palavra de Deus. E onde entra a guerra espiritual? Nós estamos nela. Ela não entra, nós já estamos nela. Satanás não está no Hello Kitty, no Natura, não está nessas coisas. O Satanás é esse anjo de luz, que vem bonito, dizendo coisas que nós concordamos com ele e diz, faz sentido. Ué, isso tem lógica. E para nós que somos racionais, irmãos, a gente adora esse negócio que tem lógica. Tem lógica, gostei. Vou fechando, não estou falando só de matemática não, estou falando de, tem lógica, faz sentido, e eu vou indo nessa direção. E eu estou achando que estou surfando na onda do Evangelho, quando eu percebo, eu já estou em outra onda, estou na mesma prancha, mas em outra onda, que não é do Evangelho. E nem percebi, porque ela foi me levando. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual é eu e você estarmos preocupados com quantos nossos filhos são afetados com essa realidade que nós lidamos. Vamos negar ela? Não, vou fazer uma oração e isso vai trancar o coração do meu filho. Não vai. Paulo está dizendo, vocês são devotos do Senhor Jesus, mas eu quero proteger a mente de vocês. Por isso que ele fala lá em Efésios, no capítulo 6, sobre o capacete da salvação. Nós abrimos as Escrituras, pois é revelação de Deus que nos traz a verdade para além da vaidade do racionalismo. Eu acho que esse lance da razão é extraordinário. Mas se alguém não concordar, não tem problema, tá, irmãos? Pode até gritar aí. Mas eu tenho a impressão que a gente vai, cada vez que a nossa razão alcança mais coisas, a gente fica mais encantado com ela. E fica vaidoso mesmo. Teologia, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro, tem muitas teologias dentro da nossa aqui, que nós adotamos, é reformada. Então a nossa tradição é reformada. E quando você vai estudar a teologia reformada, ela tem várias nuances, né? Mas, em alguma medida, a teologia reformada, que é uma das que eu acho melhor mesmo, de mais bom senso, com mais base bíblica. Em alguns irmãos teólogos bons, reformados, quando você estuda eles pegam toda a vida do mundo, todo o mundo espiritual, material, Deus e os anjos, e colocam num quadrado chamado hermético, ou seja, não mexe. Isso é uma vaidade da razão. Como que você pode enquadrar Deus? Menos. Vamos escolher uma linha teológica, mas menos. Não vamos ficar encantado com a nossa razão ou com a razão dos homens, porque foi a razão dos homens que levou o homem a estar onde ele está. Nós estamos numa guerra espiritual.
Por isso que nós ouvimos os apóstolos, ouvimos Jesus e ouvimos os profetas. Amém, irmãos? A Bíblia nos fala, os apóstolos, Jesus e os profetas nos trazem, falam de 3 grandes inimigos nossos: o pecado, o mundo e o diabo. O pecado dentro de mim, o mundo fora de mim, e o diabo, o rei, o príncipe desse reino. Há um reino regido pelo diabo. E esse reino regido pelo diabo, ele produziu isso que nós vivemos hoje. Há um esforço da nossa sociedade em negar essa realidade, colocando o ser humano como bom e mal ao mesmo tempo, e de fato é. Só que ela entra nesse caminho negando alguma coisa para além da matéria, da razão. Nós estamos falando de novo de materialismo, racionalismo, existencialismo. Então, negando essas coisas, nós vemos isso nos filmes, nós vemos isso nos desenhos. Eu curto filme, eu gosto de ver, eu vou vendo, eu vou só fazendo meus apontamentos, e tirando as minhas heresias para compartilhar com os mais íntimos. Mas a gente vai, desenho e música, só que isso você vai absorvendo, vai consumindo. E quanto disso nos afeta, tanto quanto a palavra nos afeta, tanto quanto mais exposto eu for à palavra, tanto quanto eu for mais exposto a esse material todo. Certo ou não, irmãos? Quanto mais eu ouço disso, ou quanto mais eu ouço da palavra, quanto mais eu ouço disso da palavra, é o que vai me afetar mais. Quanto mais eu reforço meu filtro, ou meus óculos de leitura da vida, a partir do que as Escrituras dizem, eu percebo melhor. Então hoje o discurso de que Satanás é uma invenção do homem, ele está ganhando muito força. E vai ganhar mais força, não tenha dúvida. Por quê? Porque nós somos vaidosos com a nossa razão. Nós temos muito existencialismo em nós, nós temos muito do materialismo em nós temos muito de cientificismo em nós, que é o que a ciência comprova serve, o que não serve. Isso não é gostoso? Claro que é. Isso não é bom? Não é isso que está levando a gente para o desenvolvimento humano? Claro que é. Mas quanto disso começa a conflitar com as Escrituras? Muito. O nome disso é batalha espiritual. Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. E Deus não está no trono lá assim: você não ora, Moisés? Eu não faço. Você não ora, eu não amarro os demônios. Você não ora, eu não posso agir. Não, esse Deus é maluco, esse Deus é muito parecido com nós, os humanos. Muito desleixado, muito irresponsável. O Deus das Escrituras é o Deus que mesmo quando eu não oro, Ele age. E me chama: acorda, mané, vai orar. Estou te chamando para cooperar comigo, você não faz nada. E me desperta para a vida. Não é assim, irmão? Ou você acha que quando você desperta e começa a sentir desejo de orar, ler a Bíblia, é porque... Por quê? Por quê mesmo? Você é o mesmo, eu sou o mesmo. Glória a Deus pelo Espírito Santo que está em nós, irmãos. E que vai nos despertando, nos dando desejo e sede da palavra. E quanto mais você bebe dessa água, mais você quer essa água. Eu estou derramando a minha aqui, ó. Meu Deus, Bíblia nova. Estou gastando uma Bíblia por mês aqui, irmãos. Só um minuto aqui, irmão. Deixa eu esvaziar aqui esses. Agora dá até para bater. Irmãos, deixa eu continuar aqui. Obrigado, Paulo. 3 inimigos. O pecado. Lá em Gênesis, nos ensina a respeito do maligno, ou o pecado, que ameaçava dominar a Caim. Vamos lá comigo, Gênesis 3, 6. Você bota aí, Gabriel, por favor. Gênesis 3, 6. O Caim, irmãos, o Abel e o Caim, presta atenção que coisa interessante, irmãos. Os dois vão fazer um culto. Vê se pode. Vamos para o culto.
Aí um faz uma oferta para Deus, vamos falar aqui, vamos melhorar a nossa linguagem, só para melhorar a nossa compreensão. Um faz um louvor, o Caim faz o louvor dele, aí o Abel vem e faz o louvor dele. É mais ou menos como se fosse eu e a Gica. Eu faço o meu louvor e a Gica faz o dela. De quem que o senhor vai receber? Ou melhor, a Gica e o Ailton. Aí é certeza. Qual o senhor vai receber? No caso aqui ele é o Caim, o Abel. Aí eles ofertam, fazem um culto a Deus. Aí em alguma maneira o Caim entende que Deus recebeu a oferta do Abel. E aí fica bravo com isso. E fica bufando com isso. E tipo assim, o que esse cara está achando? Eles são irmãos. Então quando você ouve notícia hoje dizendo que irmão matou irmão, e você fala, olha, é o fim dos tempos. Faz tempo que nós estamos no fim dos tempos, irmão. Olha o que o texto diz. Não, eu falei, então acho que eu dei o endereço errado. Deixa eu ver aqui, Gênesis. Não. Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu anotei o endereço errado aqui, irmãos. É o primeiro fratricídio das Escrituras. Capítulo 4, gente. Capítulo 4. Versículo 3. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Veja bem que ele não aceitou a oferta e nem o cidadão, né? O Senhor disse a Caim, aqui que eu gostaria que você percebesse: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem. Que bem é isso aqui? É o oposto do mal, de maligno. Não será aceito? É assim, se você não der vazão para a malignidade que está em você, você não vai ser aceito? Claro que eu vou te aceitar. Mas se você não dominar isso, isso vai te dominar. Isso é batalha espiritual. Olha, se não fizer que... NVI, é isso mesmo. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ou o maligno o ameaça à porta. Ele fala à porta. Mas onde está o maligno? Ninguém diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados por nossas próprias concupiscências. Em outra palavra, cobiça. Meu olhinho grande, que é alguma coisa que eu não tenho. Eu não quero uma parecida, eu quero aquela. E aí aquilo começa a desejar, até que isso gera um filho chamado pecado. E o Senhor está dizendo, se você resistir, Ele não vai te dominar. Mas se você não resistir, Ele vai te dominar. Então Ele está falando de vigilância. É o pecado que está dentro de mim. É o pecado que está dentro do homem. O Caim, irmãos, ele mata o irmão dele. Fala a verdade. Irmão briga, irmãos. Irmão crente briga. Irmão de sangue crente briga. Faixa preta mesmo, né? Isso. Ele vai tirar a vida do outro irmão. Irmão, não é assim? Eu falo mal do meu irmão, mas se você vir falar, eu brigo com você, eu defendo ele. Eu posso falar mal dele. Quem você é para mim falar mal dele? Mas o negócio aqui está tão feio que o Caim foi alimentando isso. Você já teve isso, esse problema, irmão? Tomou um copo de veneno, e aquilo foi te fazendo mal, e aí vem aquele pessoal e fala, isso mesmo, não leva para casa não. Isso aí, ele é amostrado, ele quer aparecer, ele quer te humilhar, e aí você vai alimentando, daqui a pouco você vai lá e mata o irmão. Isso é o pecado dentro do homem. A Bíblia diz que nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. E não espere Satanás vir com chifre, capa preta, tridente, com bafo. Ele vem sutilmente, com um discurso bacana, um filme bacana, um livro bacana, uma canção bacana,
uma pele bonita, um rosto bonito, uma coisa encantadora, um cheiro bom. Ele vem com uma poesia e vai me encantando e vai te encantando, mas isso é fruto de um veneno que está dentro de mim. A Bíblia chama pecado. O Senhor fala assim: se você não estiver atento com isso, isso vai te dominar. Eu não domino, porque eu sou crente velho. Eu queria falar do crente velho qualquer dia desse aí. Tem crente velho. Vamos lá. Muito bem, o João, outro inimigo nosso, o mundo. João fala lá em 1 João 5, 19 e 20, Gabriel. Primeira epístola de João 5, 19 e 20. Então esse é o inimigo que está dentro de ele. Irmãos, o pecado, deixa eu falar com você, gente, é sério aqui, tem pecado aí? O pessoal não vai dar mancada, tem ou não tem? Os irmãos de casa, tem pecado aí? Fala baixinho, para ninguém ouvir, marido, mulher, que né, deve dar preocupação. Filho e tal. Tem pecado aí, irmão? Tem ou não tem, gente? Oxe, só esperando a vez. Não se lava não nas escrituras. Não toma banho não na palavra. Não se cerque de gente que é temente a Deus, que ama a Cristo, não, para você ver. Já o Hulk dentro de você aparece e você se surpreende com ele. Então João diz assim: sabemos que somos de Deus. Amém, irmão? Sim ou não? Somos de Deus. Vou ler de novo, achei que vocês iam grudar no ventilador agora. Sabemos que somos de Deus. Eu sou de Deus. E o diabo? Ok, nós não ignoramos os ardis de Satanás, nós estamos ensinando aqui, mas eu vou ficar falando dele no culto, dentro da minha casa, o tempo todo. Eu vou falar do Deus da minha vida, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu estou acampando à sombra dele, ele me guia no vale da sombra da morte. Que mal eu vou temer? Cuidado, que a pessoa que chegou na empresa aí, eu soube que ele vocês já imaginam, né? Soube que ele é da mandinga. Cuidado com o quê? Eu estou em Cristo Jesus, eu sou de Deus, eu estou guardado em Cristo Jesus. Nós estamos numa batalha espiritual, irmãos. Se nós não soubermos que é a nossa posição em Cristo, nós precisamos voltar para as Escrituras. Sabemos que somos de Deus. Somos quem? Quem somos de Deus? A igreja de Cristo. Você só é a igreja porque Ele te chamou. E que o mundo, ele faz distinção entre nós, quem somos nós que Ele está chamando aqui? A igreja. E o mundo? O mundo é uma consciência coletiva. O mundo todo está sob o poder do maligno. A igreja está no mundo todo, a igreja está dentro do mundo todo. O mundo todo está debaixo do governo do maligno. E a igreja está lá, no meio. Vocês estão entendendo ou não? É claro que sim, né, irmãos? Mas parece que isso escapa da gente, né, no dia a dia. Versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu sou de Deus, eu estou em Cristo, Cristo é a verdade, só que eu preciso ouvir a Cristo, e eu ouço a Cristo ouvindo os apóstolos, os profetas, lendo o Senhor Jesus. Para encerrar, o nosso outro grande inimigo é o diabo. Então eu falei do pecado dentro de mim, a consciência coletiva que está fora de mim, é esse movimento na sociedade que vem e vai me afetando, e finalmente o diabo. O diabo, irmãos, é o príncipe desse reino, ele é o nosso adversário. Eu estou atento com ele, eu resisto a ele com a palavra de Deus. Mas quando o pecado que está dentro de mim quer se manifestar, que a gente chama de tentação, o que a Bíblia diz? Foge da aparência do mal. E como eu faço isso? Indo a Cristo Jesus. O irmão Ayrton Oliveira pregou aqui uns meses atrás, um sermão falando só sobre isso, muito bom.
que ele fala sobre o pecado, a tentação que vem de dentro, o nosso inimigo que está dentro de nós, e como nós precisamos estar atento a isso. Na verdade, ele está citando o apóstolo Pedro. O diabo, ao falar com Pilatos, Jesus não usa uma figura de linguagem, como faz nas parábolas, mas diz claramente sobre o seu reino, e como este reino é a verdade, que agora ou nesse momento não é plena nessa dimensão. Ô Gabriel, põe para nós aí João 18, eu vou ler o 36 e o 37, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 18, 36 e 37. João 18, 36 e 37. Diz assim: Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora o meu reino não é daqui. Ele está trazendo o seu reino. Quando lá lemos no Apocalipse, a multidão dizendo assim, o reino desse mundo passou. Por quê? Porque agora o reino do mundo, do universo, é de Jesus, o Senhor e o seu Cristo, de Deus e de Jesus, o seu Cristo. Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade, simples assim, me ouvem. Quem é da verdade, recebe a verdade e ouve Jesus. Então ele está ensinando que Jesus ele vai mostrando o enfrentamento dele com o diabo nesse mundo. Ele está falando com Pilatos e ele diz então que o reino dele não é desse mundo, mas se fosse desse mundo, os anjos do Senhor viriam e não deixaria ele ser preso. Mas ele veio para morrer, ele não veio para brilhar, ele não era estrela, Jesus veio para morrer. Ainda em Mateus capítulo 26, e eu só vou ler esses versículos e nós vamos encerrar. Mateus 26, versículos de 52 e 54. Disse Jesus, guarda a espada. Ele está falando com Pedro, né? Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Ele está dizendo que se eu quisesse me livrar da morte, eu pediria ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Os irmãos lembram quando Jesus encontra com um gadareno, uma cidade chamada Gadara? Ele está no mar, e atravessa o mar, chega em Gadara, e tem lá um homem endemoniado, que há muitos anos é possesso, e ele tem uma legião de demônios dentro dele. Então Jesus fala de demônio, que são essas entidades espirituais que ocupam corpos. E porque eles ocupam, todas as vezes que a gente lê nas Escrituras, é para trazer sofrimento e morte. Então nós vemos inúmeros casos nas Escrituras de pessoas que estão com enfermidade no corpo, e não é psique, não é mente, emoção, afeto, é demônio. A porta de entrada pode ter sido essa, mas eles estão possessos. Tem gente encurvada, tem gente com problemas físicos, e é demônio que está trazendo sofrimento a essa pessoa. Jesus chega ao endemoniado gadareno que vive no cemitério, e ele é uma figura do homem humilhado, do homem totalmente escravizado pelo diabo mesmo. Então quando Jesus chega até Gadara, o texto diz que Jesus chega e repreende aqueles demônios. A palavra dos demônios é assim: por que você veio perturbar a gente antes do tempo? Ué, quem está perturbando quem, né, irmãos? Jesus chega,
por que que você veio perturbar? Jesus chega e eles dizem, por que que você veio perturbar a gente antes do tempo? E aí eles pedem, o texto diz assim, eles suplicam para que Jesus deixe eles irem para os porcos. Sem brincadeiras aqui com o time de ninguém, mas ele suplica para ir para os porcos. Eu sou palmeirense, não sei porque eu falei isso. Essas histórias sem graça, né? É só para você guardar a lição. Então, eles suplicam, por quê? Porque parece que tem uma lição para nós aprendermos ali. Eles estão ali para matar. E eles matam centenas, uma legião. Eram 6.000 soldados. E claro, irmãos, é claro que não quer dizer que tinha 6.000 demônios. Alguns teólogos querem contar. É isso que eu acho a maluquice, mas é isso. 6.000 demônios, 12.000 demônios, essas bobagens. Era uma multidão de demônios num só corpo. E aquele homem quebrava as correntes e batia nos outros, era violento, parecia louco, mas era um ser humano precisando de libertação. O reino de Deus chegou nesse homem. E quando chegou nesse homem, ele não falou nada. Os demônios na boca dele disseram, o texto diz assim, eles suplicaram, ou seja, eles oraram a Jesus. Jesus, vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Que demônio, que Satanás, essas coisas que o pessoal fala, fica fazendo show, espetáculo na televisão, vem aqui, quem te mandou? Paulinho. Que Paulinho? O Tenório Barreto, ele dá o endereço e começa a falar da vida dele, né? Aí ele, não, você é fraco, manda o chefe de vocês, já viram isso? Manda o Lúcifer. Agora, você imaginem, eles têm 200, 300 mil igrejas, cada vez eles solicitam o Lúcifer, ele vai em todas. Você fala, o que é isso? O pessoal está muito doido mesmo, não está não, irmãos? Vocês lembram sabe do que eu estou falando, né? Então, chama mais forte, e vai invocando. Não, irmãos, os demônios pedem para o Senhor Jesus, eles pedem autorização para ir para os porcos. Por quê? Porque eles vão cumprir uma missão, eles destroem, e uma manada de porcos se precipita do abismo e cai e morre. E aí as pessoas começaram a propagar naquele lugar todo o que estava acontecendo. O que aconteceu? Aquele louco do cemitério, lembra do louco do cemitério? Ele foi liberto, os demônios saíram dele, mas quem fez isso? Aí o pessoal vai lá ver quem fez isso. Quando chega lá, o homem está sentado, conversando com Jesus, vestido, porque ele andava pelado. Ele está vestido, conversando com Jesus. Agora ele é um discípulo de Jesus. Quantos demônios ele tinha? Não importa. Quantas legiões? Não importa. O reino de Deus chegou. Jesus vai para o barco. Aquele homem fala, eu posso ir com o Senhor? Ele quer ir com Jesus, ele quer seguir, ele quer mais, ele quer comer mais. Jesus fala, não, vai e fala do que o Senhor e o reino dele fez na sua vida. Mas eu não sei, eu preciso primeiro de uma cobertura espiritual, eu preciso fazer um curso de não sei das quantas. Você foi liberto, você agora está na verdade, você recebeu a verdade. Claro que tem que receber discipulado, porque essa é a nossa vida. Mas o Senhor fala, e vai, e anuncie para as pessoas quantas coisas boas o reino de Deus trouxe para você. Ele não fala para ele fazer mais nenhum rito, mais nada. Só vai e faz a missão. Cumpre a missão. Por quê? Porque o reino de Deus chegou em você. E os demônios, e Satanás, e o diabo. Algumas pessoas falam assim, eu tenho medo de me envolver com a obra, porque se eu me envolver com a obra, o inimigo vai se levantar. O mundo jaz no maligno, ele não vai se levantar, o mundo já é do maligno. Não, ele pode retalhar. Isso não é uma linguagem bíblica, é uma outra linguagem. Não tem retaliação se eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, irmãos. O que ele vai fazer? Eu estou me lixando, eu tenho uma missão, e a minha missão é anunciar as coisas boas que o Senhor fez na nossa vida, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Vamos orar? Batalha espiritual, não é para eu ter medo,
é para eu me revestir daquilo que Deus tem me dado e fazer a missão. Batalha espiritual, estamos no Parque Bristol, e estamos vendo o estrago que está acontecendo em todo lugar, mas falando especificamente daqui, nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, nas meninas, nos homens, nas mulheres, e nós vamos ficar aqui dentro orando, Senhor, não, vamos orar, mas vamos para a rua, vamos jejuar, mas vamos para a rua, vamos clamar, mas vamos para a rua, vamos fazer a missão, vamos anunciar. Mas e se eu for, o inimigo pode se levantar contra mim? E você está em Cristo, nós estamos em Cristo, guardados em Deus, amém, irmãos? Nós só temos que usar essa lanterna, que é a palavra, e apontar para as trevas, amém? Eu quero orar com você e te desafiar. Nós estamos indo para mais uma semana de vida, de desafios. Encha-se da palavra do Senhor, compartilhe o reino de Deus, enxergue que a nossa luta é espiritual, nossa luta, mas ela acontece no dia a dia. De uns dias para cá, meu filho ficou doente, minha esposa teve um câncer, o motor do meu carro deu problema, praticamente fundiu, e aí alguém pode dizer assim, o inimigo está fazendo alguma coisa. Nem prestei atenção nisso, prestei atenção esses dias. Fazendo conta, eu falei assim, rapaz, o inimigo está furioso mesmo. Agora, você acha que eu vou ficar prestando atenção nisso? Eu tenho algo para fazer, é a missão. Eu tenho que anunciar o reino, porque carro quebra, quem está vivo fica doente, quase morre. E quem tem filho, vive preocupado com o filho, bem-vindo à vida. E o Satanás? Poxa, eu nem lembrava dele. Por quê? Porque nós estamos vivendo o reino, estamos caminhando no reino, estamos cheios de Cristo, e vamos compartilhar esse reino, amém, irmãos? Amém. Onde? Aqui, ali e além. Vamos para uma semana, você vai ter oportunidade, onde você for, onde você estiver, deixe a glória de Deus brilhar através da sua vida, brilhe Cristo Jesus através da sua vida, compartilhando o reino, falando do Evangelho, falando da palavra do Senhor. No mundo vocês vão ter aflição, disse Jesus. Então, bora, vamos para a vida, certo, irmãos? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tua graça, por sua bondade, por sua misericórdia. Obrigado pela sua paz derramada em nossos corações. Obrigado porque vivemos, ó Deus, nessa vida e sabemos que estamos em Ti. Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso lugar seguro, e que nós estamos enfrentando, Senhor, anjos e principados e potestades e autoridades e príncipes das hostes do ar, no mundo espiritual, que afetam a vida dos homens no dia a dia, afetam nos relacionamentos pessoal, interpessoal, no trabalho, na economia, na política, na justiça, e nós oramos para que o Senhor nos use cada vez mais como instrumento, Senhor, para determos o reino do maligno e manifestarmos o Teu reino, proclamando a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua salvação, a Tua redenção, Senhor. Nós Te louvamos pela grande obra que o Senhor fez em nós, por Cristo Jesus, por nos chamar para a luz do Teu Evangelho, Senhor, e nos dê ousadia e autoridade para seguirmos, Senhor, anunciando as grandezas da Tua verdade, do Teu Evangelho, para a glória do Teu santo nome. Use, Senhor, esse irmão, essa irmã, esse jovem, use cada um dos irmãos que estão aqui, dos que estão em casa nos ouvindo, use os Teus filhos, Senhor, que eles não temam a Satanás, que eles não temam os demônios, mas que eles se revistam da Tua armadura para enfrentá-los, ó Senhor, e seguir na destruição do reino do diabo, Senhor, que tem trazido tanto dano, tanto mal, tanta desgraça sobre a sociedade. Nós Te louvamos, ó Deus, pela consciência da Tua palavra, que nos traz luz, e pedimos que o Senhor nos capacite para isso, ainda mais, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.